Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos. Anjo da guarda, guardai-nos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, meus irmãos e irmãs, internautas do canal do YouTube. Hoje nós estamos aqui para falar do terceiro sacramento, o sacramento da Eucaristia. Juntando o batismo, o crisma, a confirmação e a Eucaristia, o Catecismo da Igreja vai falar que são os três sacramentos iniciais para uma vida cristã, para uma vida missionária na Igreja cristã. Então nós somos vocacionados a esses três sacramentos: batismo, crisma e Eucaristia, a darmos início à nossa vida fidelíssima ao Evangelho de Jesus Cristo. E hoje, em especial, sobre a Eucaristia. A palavra Eucaristia vai nos traduzir ação de graças. Ou seja, a Eucaristia, alguns padres da Igreja, ou chamados patrísticas da Igreja, primeiros santos padres do início da Igreja, vai dizer que a Eucaristia é o sacramento dos sacramentos. Ou seja, é o ponto mais alto dos sacramentos. Da Eucaristia, que é a ceia do Senhor, nasce todos os outros sacramentos e a Igreja. Então nós temos como fundamento de fé, como fundamento de existência da Igreja e dos outros sacramentos, a Eucaristia. Ele é o cume, o mais alto dos sacramentos. O sacramento crucial para a nossa Igreja Católica. Pois bem, meu irmão, vamos ler no Catecismo, no parágrafo 1408. A celebração eucarística comporta sempre a proclamação da palavra de Deus, a ação de graças a Deus Pai por todos os seus benefícios, sobretudo pelo dom do seu Filho, a consagração do pão e do vinho e a participação no banquete litúrgico pela recepção do corpo e do sangue do Senhor. Estes elementos constituem um só e mesmo ato de culto. Então, a Eucaristia é dividida em mesa da palavra e o banquete eucarístico, aonde Jesus realiza todos os benefícios, que é o seu corpo e o seu sangue, pela ação de graças, que é oferecido como alimento a cada um de nós. Ou seja, temos o pão e o vinho, na oração eucarística, são transubstanciados, são transformados em corpo e sangue do Senhor, a qual nós sentimos o gosto de pão, sentimos o gosto do vinho, mas não é mais pão, não é mais vinho. Já se tornam corpo, sangue, alma e divindade do nosso grande Deus e Senhor Jesus Cristo, pelo sacramento da Eucaristia. Ou seja, a Eucaristia é uma verdade de fé. Nós comungamos dentro da Santa Missa este pão vivo descido do céu, alimento dos anjos, alimento dos santos, alimento da igreja militante, pão vivo descido do céu, o pão do próprio Deus, não aquele pão que os pais antigos comeram no maná do deserto, mas o pão que é o próprio Jesus Cristo, o pão que é alimento para a vida eterna. Então, meu irmão, a Eucaristia é esse sacramento que nos liga a entrar em comunhão com o próprio Deus, a comer a sua carne e beber o seu sangue e dizer: faço parte da igreja e do corpo do próprio Deus nesta terra de Santa Cruz. Nós pegamos aí o Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, no capítulo 6, e isso é palavra de Deus. Olha o que vai nos dizer. João 6, versículo 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. No 53 vai dizer: então Jesus lhes disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação.
Meu irmão, a Igreja Católica ela não tem um simbolismo. Meu irmão, a Igreja Católica ela não tem somente uma vontade simbólica e teatral de celebrar a paixão, morte e ressurreição do Senhor. No sacramento da Eucaristia, a Igreja celebra crucialmente, verdadeiramente, o corpo e o sangue do Senhor. Nós não comungamos hóstia, nós comungamos corpo e sangue de nosso grande Deus e Senhor, Jesus Cristo. Nós não comungamos um pão, mas nós comungamos o pão vivo descido do céu. Nós adoramos o Senhor Jesus Cristo. Nós dobramos o nosso joelho e dizemos: eis aí, eis aqui o corpo e o sangue do Senhor. Então a Eucaristia não é um simbolismo, não é um teatro, é uma verdade de fé, uma verdade evangélica. Não é uma realidade a qual nós lembramos do Cristo, é uma realidade a qual nós vivemos. O Cristo, a sua ceia pascal é transferida para a Santa Missa, a qual nós vivemos. Paixão, morte e ressurreição do nosso grande Deus é a Santa Missa, é a Eucaristia, é a ação de graças, esse sacramento de fé, esse sacramento dos sacramentos, o sacramento que nos alimenta, o sacramento que nos alimenta pela palavra e ao mesmo tempo pela Eucaristia, que é o corpo do Senhor. Então, meu irmão, estude mais sobre a Santa Missa, estude mais sobre este sacramento, a qual nos leva a encontrar com Deus e viver a plena comunhão com Deus no sacramento do pão vivo descido do céu. Você faz parte dessa igreja, você faz parte deste sacramento que te alimenta, esse sacramento que é o remédio de imortalidade, esse sacramento que nos leva ao céu, pois é alimento de vida eterna. Nós não estamos aqui fazendo um teatro ou uma simbologia. A missa, a Eucaristia, é verdadeiramente o corpo e o sangue do Senhor, porque no seu Evangelho ele diz: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. É verdadeiro. É o sangue do Senhor e a carne do Senhor que nós comungamos. Sentimos o gosto de pão, sentimos o gosto de vinho, mas São Tomás de Aquino vai dizer: não é mais pão, não é mais vinho, pela graça do sacerdócio, é transformado, a substância se transforma em carne e a substância do vinho se transforma em sangue, porque é mandato do próprio Cristo. É Ele que manda celebrar a Santa Missa, é Ele que manda celebrar esta ceia do banquete eucarístico do sacrifício dele. Por isso, meu irmão, a Eucaristia nos leva em plena comunhão com Deus, nos traz Deus ao nosso coração e nós entramos em comunhão com o próprio Deus. Aproveite este momento em cada Santa Missa, zele por cada Santa Missa, adore Jesus em cada Santa Missa, pois a Eucaristia é o culto supremo de adoração de Deus, a Deus, é a ação de graças, onde o nosso coração de ser humano, militante, correndo atrás dessa terra do corpo do Senhor, encontra com o Senhor na Jerusalém Celeste, em forma do pão vivo descido do céu, alimento para a vida eterna. Então, a Eucaristia é o ponto maior da nossa fé, da nossa Igreja Católica. O sacramento, da onde nascem todos os sacramentos, pois é o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Jesus abençoe sua vida e a partir de hoje você tenha mais amor, zelo e adoração pelo Cristo Eucarístico. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.